relógio acima do balcão marcava 2h20 da madrugada, quando a luz do letreiro piscou. Mariana, a única funcionária ainda de pé no McDonald's da avenida principal, sentiu um arrepio subir pela espinha. O movimento já havia cessado há horas, mas a gerência insistira que ela ficasse até às 3 para limpar as áreas externas. Sentada atrás do caixa, ela tamborilava os dedos no balcão, entorpecida pela repetição da música ambiente. Quando o gerador de emergência chiou e a luz falhou outra vez, Mariana ergueu o olhar. A rua lá fora parecia vazia, mas, por um breve instante, ela jurou ter visto uma silhueta parada do outro lado do vidro, imóvel, encarando-a. Piscar. A figura sumiu. Ela balançou a cabeça, tentando afastar a fadiga. Mais uma noite entediante, pensou. Mas o rádio de comunicação em sua cintura crepitou. Uma voz rouca e fraca sussurrou seu nome, como se a conhecesse intimamente. Mariana congelou, sem coragem de responder. Um novo chiado, seguido de um estalo no sistema de som, ecoou pelo salão vazio. Então, a porta da frente, aquela que ela jurava ter trancado, rangeu ao se entreabrir, deixando entrar um sopro de ar frio. O cheiro de fritura adocicada foi substituído por algo azedo e podre. E nesse instante Mariana entendeu que não estava mais sozinha. Mariana trabalhava naquele McDonald's há 3 anos. Conhecia cada ladrilho do chão, cada falha no sistema, cada sombra projetada pelas luzes fluorescentes cansadas. Normalmente, o turno da madrugada era monótono, reservado a motoristas bêbados e entregadores apressados. Mas naquela noite chuvosa de quinta-feira, o vazio era absoluto. Seus colegas tinham saído mais cedo. O segurança, Sr. Ernesto, havia pedido licença para resolver um problema no carro. Ela ficara encarregada de fechar. A chuva lá fora batia no vidro com violência, abafando qualquer som da rua. O relógio avançava devagar, como se zombasse dela. E mesmo assim, Mariana não conseguia afastar a sensação de estar sendo observada. Primeiro foram os ruídos no estoque, que ela ignorou. Depois, passos abafados no corredor dos banheiros. Pensou em ligar para o gerente, mas o celular, deixado no armário dos funcionários, estava sem bateria. Decidiu que era apenas sua mente pregando peças, até que as luzes começaram a oscilar com mais intensidade e os brinquedos da área infantil, trancada e vazia, começaram a ranger e a girar sozinhos. A sensação de perigo era palpável, como um cheiro metálico no ar. Ela não sabia, mas a pior parte ainda estava por vir. Decidida a se distrair, Mariana foi até a área de limpeza e pegou o esfregão. Avançou pelo corredor estreito que dava acesso à cozinha. O ambiente estava mergulhado em meia luz, e cada barulho, o gotejar da torneira, o chiado de uma fritadeira sendo desligada, parecia amplificado 1000 vezes. No canto da visão, um movimento súbito a fez virar. Era o boneco do Ronald McDonald, sentado em seu banco habitual na entrada. Sempre estivera ali, mas agora parecia diferente. Seu sorriso plastificado estava mais largo. Os olhos de vidro brilhavam com uma luz sinistra, refletida do neon intermitente. Mariana tentou não olhar enquanto limpava, mas uma risada abafada, aguda, infantil, ressoou pelo salão. Ela deixou o balde cair, espalhando água suja. Ao se virar, viu o boneco inclinar levemente a cabeça para o lado. Foi tão sutil que poderia ter sido imaginação. Tremendo,
Ela recuou até a cozinha, se encostando na chapa de hambúrguer ainda morna. Então, as máquinas começaram a funcionar sozinhas. As fritadeiras ligavam, os batidores vibravam e a impressora de pedidos cuspia recibos em branco, sem parar. As paredes pareciam respirar. Era como se o prédio inteiro tivesse ganhado vida. Mariana fechou os olhos por um instante, lutando contra o pânico crescente. Um baque surdo ecoou da área dos brinquedos. Mariana, tomada por um impulso irracional, correu até lá. As luzes piscavam freneticamente, alternando a visão do cenário. Um segundo tudo estava vazio. No outro, figuras distorcidas e esfumaçadas brincavam nos escorregadores e túneis. Crianças pálidas, com olhos vazios, iam sem emitir som. Ela gritou, mas sua voz se perdeu num eco mórbido. Tentou voltar para o caixa, mas o chão parecia se esticar como um corredor infinito. Cada passo era como correr em areia movediça. Quando finalmente alcançou o salão, viu que o boneco do Ronald havia desaparecido do banco. A porta da cozinha se fechou com um estrondo atrás dela. Uma risada baixa reverberava das caixas de som embutidas. Mariana correu para a saída, mas a porta de vidro se trancou sozinha diante de seus olhos. No reflexo da vidraça, viu o boneco aproximar-se pelas suas costas. Ele andava. O uniforme, antes imaculado, estava coberto de manchas escuras. A boca se abria e fechava em movimentos espasmódicos. Antes que pudesse gritar, braços gelados envolveram sua cintura e a puxaram para trás, para dentro da escuridão viva que agora consumia o restaurante. Na manhã seguinte, o gerente encontrou o McDonald's trancado por dentro. As câmeras de segurança mostravam imagens distorcidas, repletas de ruídos. Nenhum sinal de Mariana. Apenas a impressão de passos molhados que iam da cozinha até o salão, circulando o banco, onde o boneco de Ronald McDonald permanecia imóvel, sorrindo. Na gravação, uma última cena. Às 3 da manhã, exatamente, a câmera capta um vulto feminino, caminhando lentamente em direção ao vidro da fachada, batendo a cabeça levemente contra ele, repetidas vezes. O rosto era uma massa disforme de sombras. O gerente, paralisado diante da tela, chamou a polícia. Vasculharam cada canto. Não encontraram nada além de um bilhete manchado de gordura no caixa, com letras infantis que diziam: "Quer brincar comigo? Hoje dizem que, às vezes, quem passa pela avenida principal de madrugada pode ver uma garota parada dentro do McDonald's fechado, olhando para fora. Seu rosto, sempre virado para a rua, é um borrão tremulante como uma imagem fora de foco. E o sorriso lembra muito o do velho boneco sentado no banco, que parece, a cada dia, estar um pouco mais perto da porta." Ninguém vai ao McDonald's às 3 da manhã esperando encontrar algo, além de funcionários sonolentos e fritadeiras chiando. Mas aquela madrugada parecia diferente. Os arcos dourados, sempre acesos, piscavam em uma frequência errática, como se a lanchonete tentasse enviar uma mensagem incompreensível para quem se aproximasse. No estacionamento vazio, a luz dos postes falhava, mergulhando o ambiente num ritmo intermitente de sombra e claridade. Pedro, cansado e faminto depois de uma viagem longa, achou que um hambúrguer seria a solução perfeita antes de seguir para casa. Ele nunca imaginou que atravessar aquelas portas de vidro, aparentemente comuns, seria como entrar em outro mundo. Dentro,
O ar estava pesado, parado, como se o tempo tivesse esquecido aquele lugar. Nenhum funcionário visível, apenas o som repetitivo e quase hipnótico da fritadeira trabalhando sozinha. Uma voz metálica, vinda do autoatendimento, quebrou o silêncio. Faça seu pedido. O brilho da tela iluminava o ambiente em flashes duros, e Pedro, sentindo uma inquietação crescer no peito, digitou o combo mais simples possível. Assim que confirmou a compra, uma campainha tilintou atrás do balcão vazio, e a cozinha liberou um prato que ele não reconhecia. Era um sanduíche disforme, envolto num papel sujo e amarrotado. Quando Pedro tocou o embrulho, sentiu algo molhado e quente atravessar a embalagem, manchando seus dedos com um líquido escuro que parecia sangue. Ele recuou instintivamente e, nesse momento, ouviu uma risada baixa vindo de algum lugar entre as sombras do salão. Não havia mais volta. Ele já estava dentro, e aquela versão do McDonald's parecia faminta por algo que não era exatamente dinheiro. Pedro vinha de uma viagem cansativa. Trabalhando como representante comercial, passava mais tempo na estrada do que em casa. Naquela noite, ele havia perdido o último ferry e, sem vontade de esperar até o amanhecer, decidiu dirigir até o próximo hotel na cidade vizinha. Era uma viagem curta, mas a fome bateu forte, fazendo com que ele saísse da rodovia assim que avistou a placa luminosa do McDonald's à distância. A lanchonete ficava em uma área quase deserta, cercada por estacionamentos vazios e lojas fechadas. O GPS marcava o local como aberto 24 horas, o que parecia um alívio. Estacionou o carro perto da entrada e percebeu que, apesar de o letreiro estar aceso, as janelas estavam completamente escuras por dentro, como se houvesse apenas uma presença residual de vida lá dentro. Mesmo assim, a porta automática se abriu quando ele se aproximou, emitindo um chiado metálico, como se protestasse contra a sua entrada. No interior, a atmosfera era sufocante. O cheiro típico de batatas fritas e hambúrgueres parecia errado, como se tivesse passado tempo demais em um lugar fechado. Pedro olhou ao redor procurando funcionários ou clientes, mas estava completamente sozinho, ou quase. Quando passou diante de uma das mesas, sentiu uma corrente de ar frio subir por sua espinha, mesmo sem ar-condicionado ligado. Tentando ignorar o desconforto, foi direto ao totem de autoatendimento. O que ele não percebeu foi que, enquanto digitava seu pedido, uma silhueta alta e disforme se aproximava lentamente da cozinha, observando-o com olhos que refletiam a luz da tela, como olhos de animal no escuro. Após o pedido, o ambiente mudou de forma sutil, mas perceptível. As luzes do salão começaram a falhar de maneira mais intensa, e o som da fritadeira parecia ganhar vida própria, formando um ruído grave que vibrava no peito de Pedro. Ele hesitou ao perceber que o sanduíche que havia saído da cozinha estava sobre o balcão, apesar de ninguém estar ali para entregá-lo. Aproximou-se lentamente, o coração batendo forte. Quando tocou o embrulho e sentiu a substância viscosa, o instinto mandou que largasse aquilo imediatamente. Atrás dele, ouviu passos arrastados, como alguém de chinelos esfregando os pés contra o chão. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o som da fritadeira, e agora uma música baixa começando a tocar nos alto-falantes. Uma canção infantil distorcida e lenta.
como uma fita cassete rodando em velocidade errada. Pedro chamou em voz alta, pedindo por atendimento, tentando soar natural, mas a voz saiu trêmula, nenhuma resposta. Quando se virou novamente para o balcão, percebeu que o sanduíche tinha desaparecido. No lugar, havia agora uma caixa infantil do McLanche Feliz, gasta e coberta por manchas escuras. Sem querer, derrubou a caixa no chão e dela saiu algo que se mexia, algo pequeno e coberto de pelos negros. Pedro recuou, tropeçando em uma cadeira. A risada que ouvira antes agora parecia vir de todas as direções, ecoando nas paredes como se o próprio prédio estivesse zombando dele. Tentou correr para a saída, mas as portas automáticas estavam travadas e o estacionamento do lado de fora parecia diferente. As luzes da rua haviam desaparecido, substituídas por um breu absoluto que não mostrava nada além de reflexos dourados piscando lá longe. Preso no McDonald's distorcido, Pedro sentiu o pânico crescer descontroladamente. De dentro da cozinha surgiram figuras. Não eram pessoas. Pareciam ser funcionários grotescamente deformados, com uniformes sujos e rostos cobertos por máscaras plásticas quebradas dos personagens infantis do restaurante. Seus olhos eram buracos negros e brilhavam no escuro. Eles vinham em sua direção em movimentos lentos e descompassados, como se tivessem esqueletos deslocados. Pedro correu, tentando encontrar outra saída, mas o prédio parecia ter se expandido além de seu tamanho normal. Corredores que ele jurava que não existiam antes, agora se abriam em todas as direções, levando a cozinhas abandonadas, salas de brinquedos arruinadas e áreas de serviço tomadas por mofo e ferrugem. De repente, sentiu uma mão gelada agarrar seu tornozelo. Era uma criança, ou o que parecia ter sido uma. Sua pele era pálida e seus olhos opacos. Ela sussurrava algo ininteligível enquanto arrastava o corpo mutilado pelo chão, tentando segurá-lo. Pedro chutou, libertando-se com dificuldade. Quando olhou para cima, os funcionários deformados estavam quase em cima dele. As luzes piscavam freneticamente, revelando rostos congelados em expressões de dor e desespero. Em um último impulso de sobrevivência, Pedro correu na direção contrária, sem olhar para trás, ouvindo apenas os passos arrastados e as risadas macabras ecoando atrás de si. Pedro finalmente encontrou uma porta de emergência no final de um dos corredores intermináveis. Sem hesitar, arrombou-a com o ombro e caiu para fora. Mas o que encontrou não foi o estacionamento vazio que esperava. Era como se tivesse saído para uma versão abandonada e destruída do mesmo McDonald's, sob um céu vermelho e denso. Carros enferrujados, estruturas quebradas e uma sensação de vazio absoluto o rodeavam. Olhou para trás e viu o prédio que acabara de deixar, agora coberto de vinhas negras e janelas quebradas. Os arcos dourados ainda brilhavam, mas estavam enferrujados e pendiam perigosamente para um lado. Sem saber para onde ir, Pedro começou a caminhar pela rua deserta, seus passos ecoando alto no silêncio opressor. Ao longe, viu outro McDonald's. Seus arcos brilhavam mais intensamente que qualquer estrela naquele céu escuro. Sem alternativa, seguiu em direção a ele, torcendo para encontrar ajuda. Quando chegou mais perto, percebeu algo que fez seu estômago gelar. As janelas do novo McDonald's mostravam seu próprio reflexo correndo em câmera lenta, como
como se estivesse eternamente preso naquele ciclo de horror. Antes que pudesse reagir, a porta automática se abriu com um chiado, convidando-o para dentro outra vez. Era para ser só uma pausa rápida, um lanche no meio da tarde, algo que quebrasse a monotonia de uma viagem longa. Rafael avistou o McDonald's de beira de estrada, quase por acaso, uma construção velha, de fachada desbotada, no meio de uma área onde até o mato parecia morto. Havia algo errado já do lado de fora. Nenhum carro no estacionamento, nenhuma movimentação nos caixas. Mas a placa indicava aberto. Rafael, faminto e curioso, decidiu entrar. Mal atravessou a porta e sentiu o baque da diferença de temperatura. Dentro, o ar era gelado como um freezer, mas o cheiro era algo podre, ácido, tão intenso que fazia os olhos arderem. As mesas estavam todas arrumadas, como se o restaurante estivesse à espera de clientes que nunca chegavam. O painel de pedidos brilhava em vermelho, exibindo mensagens sem sentido, códigos de erro que piscavam intermitentemente. Do fundo do salão, uma atendente surgiu. Seu sorriso era largo demais, e seus olhos, pequenos e fundos, fixos nele como de um predador paciente. Rafael pensou em dar meia volta, mas já era tarde demais. A porta atrás dele havia se fechado sem som, e ao tentar empurrá-la, não cedeu nem 1 milímetro. Engolindo em seco, se forçou a sorrir de volta, caminhando em direção ao balcão. Ele só queria um lanche, só não sabia que o McDonald's também queria algo dele. O carro de Rafael já mostrava sinais de desgaste após horas de viagem. Em uma rodovia que parecia nunca terminar, avistar o McDonald's foi como ver um oásis no deserto. Estava ficando escuro e as opções pareciam cada vez mais limitadas. No rádio só havia estática e o sinal de celular tinha desaparecido há quilômetros. Ele não hesitou muito. Estacionou e foi direto para a porta. Por dentro, o lugar parecia ter parado no tempo. As mesmas decorações de décadas atrás. Papéis de parede desbotados com personagens infantis sorrindo. Seus olhos pintados agora parecendo tristes ou zombeteiros. As lâmpadas do teto oscilavam, como se uma tempestade estivesse se formando. Mas do lado de fora, o céu ainda estava limpo. A atendente, de uniforme impecável, mas levemente fora de época, com tons de vermelho escuro e amarelo queimado, o saudou de forma mecânica. Sua voz era monótona, metálica, como uma gravação antiga. Rafael pediu um número 1 com batata grande e refrigerante. A mulher apenas sorriu, sem anotar nada, e apontou para o lado, indicando que ele esperasse. Conforme o tempo passava, Rafael percebeu que algo estava profundamente errado. Nenhum som típico de cozinha. Nenhum cheiro fresco de comida sendo preparada. Apenas o odor acre que parecia grudar na pele. Tentou se distrair olhando o celular, mas a tela permaneceu preta, como se tivesse morrido. Quando olhou para o painel, viu que o número de seu pedido, 23, piscava em vermelho vivo, mas nada era entregue. E a atendente continuava imóvel atrás do balcão, olhando para ele sem piscar. O painel continuava a piscar. 23. 23. Cada piscar parecia se intensificar, jogando breves flashes de luz vermelha pelo salão. Rafael levantou-se, desconfortável. Chamou a atendente, mas ela não respondeu.
apenas sorriu, ainda mais, como se estivesse esperando algo que ele não entendia. O instinto dizia para sair dali imediatamente. Tentou abrir a porta da frente mais uma vez, forçando o puxador com força, mas era como se estivesse cimentado. Olhou para os lados. Não havia janelas abertas. O drive-thru parecia uma faixa morta de asfalto que terminava em escuridão absoluta. No fundo do salão, uma porta de somente funcionários se entreabriu sozinha, soltando um rangido longo e doloroso. De lá, Rafael ouviu passos, mas não de sapatos comuns. Soavam mais como cascos, como se algo pesado e irregular pisasse o chão. O cheiro podre se intensificou, fazendo-o tapar o nariz com a manga da camisa. Quando se virou de volta para o balcão, a atendente havia desaparecido. No lugar dela, sobre o balcão, estava uma bandeja. Nela, um pacote embrulhado em papel pálido, sujo de algo que parecia ferrugem. Em cima do pacote, um bilhete escrito à mão, com letras tremidas. Aceite ou fique. Rafael sentiu um calafrio violento percorrer sua espinha. Não sabia o que aquele pacote continha, mas alguma parte muito antiga e primal de si sabia que não queria descobrir. Tentando manter a calma, Rafael recuou lentamente. Quando seus olhos se ajustaram ao ambiente escurecido, percebeu que não estava mais sozinho. Nas cabines e mesas ao redor surgiram figuras. Pessoas extremamente magras, de pele cinzenta e olhos fundos, vestindo uniformes antigos do McDonald's. Algumas seguravam bandejas, outras apenas sorriam de forma grotesca. Todas encaravam Rafael com uma fome intensa e silenciosa. Ele correu. Não sabia para onde, só sabia que precisava sair dali. Tentou a cozinha, mas encontrou apenas corredores que pareciam se estender infinitamente para baixo, como se a estrutura subterrânea do McDonald's fosse maior do que o prédio permitia. Em cada curva, via sombras se movendo, espreitando. Vozes baixas começaram a cochichar nos seus ouvidos, sussurrando frases incompreensíveis, mas cheias de malícia. Em um momento de pânico, olhou para trás e viu que as figuras estavam se movendo também, mas não andavam, flutuavam sobre o chão, se aproximando lenta e inexoravelmente. Rafael tropeçou em um tapete sujo, caiu e bateu a cabeça. Meio atordoado, viu, pelo canto do olho, que a bandeja com o pacote havia reaparecido ao seu lado. O bilhete agora dizia: aceite e viva. Com os dedos tremendo, ele puxou o embrulho. Dentro havia um hambúrguer e algo mais. Algo que pulsava levemente, como carne viva. Rafael nunca soube explicar como, mas sabia que não tinha escolha. De olhos fechados, mordeu o sanduíche. O gosto era indescritível, um amálgama de podridão, ferro e algo ainda pior, algo antinatural. Assim que engoliu, sentiu algo se mover dentro dele, como se vermes tomassem seus intestinos. A dor o deixou de joelhos. As figuras ao seu redor riam agora. Um riso sibilante que fazia o chão vibrar. De repente tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos novamente, estava de pé atrás, do balcão. Seu uniforme era igual ao dos outros, sujo, desbotado. Seus braços e pernas pareciam distorcidos, como se o corpo já não lhe pertencesse. Tentou gritar, mas a voz saiu em um sussurro rouco. A porta automática se abriu e Rafael viu, com um horror, um novo viajante entrando no restaurante, olhando em volta,
faminto, inocente. A atendente sorriu para ele com olhos vazios. Agora Rafael também sorriu. A madrugada sempre teve algo de estranho. Quando se está sozinho, o mundo parece um pouco mais fino, como se a realidade pudesse rasgar a qualquer instante. Gustavo sabia disso, mas precisava do dinheiro. O emprego de atendente noturno no McDonald's era tudo o que conseguiu. O restaurante ficava na entrada de uma cidade pequena, cercado por mata fechada e quilômetros de estrada vazia. No primeiro dia de trabalho, o gerente apenas disse, com um sorriso tenso: "Não abra a porta dos fundos, nunca." Não explicou por quê. Gustavo riu, achando que era só história para assustar novatos. Mas, quando o relógio passou da meia-noite e a temperatura caiu de forma anormal, ele começou a entender. Lá fora, sombras se moviam entre as árvores. O interfone do drive-thru chiava sem ninguém por perto. E de repente, a porta dos fundos, aquela que jamais deveria ser aberta, bateu uma vez, depois outra, depois outra. Gustavo trancou a respiração, olhando para a câmera de segurança. O que viu ali não era humano e queria entrar. O McDonald's da cidade era diferente dos outros. A iluminação era fraca. O letreiro piscava mesmo com manutenção regular. E o drive-thru parecia ter sido projetado para ser mais estreito, mais claustrofóbico. Gustavo sempre quis trabalhar à noite por causa do adicional noturno e porque, em teoria, teria menos movimento. No entanto, desde que entrou ali, sentia uma constante sensação de ser observado. As câmeras internas mostravam áreas vazias do restaurante, mas às vezes uma silhueta parecia cruzar rapidamente a imagem. Coisas sumiam da cozinha. Ruídos ecoavam nos corredores. Certa madrugada, o interfone tocou insistentemente. Gustavo atendeu, mas do outro lado só ouviu uma respiração pesada, seguida de uma risada baixa, rouca, quase animalesca. As luzes da cozinha piscaram. Gustavo se levantou e verificou a porta da frente, trancada. Porta lateral, trancada. Mas a dos fundos, a maçaneta girava sozinha, como se alguém tentasse entrar. Ele se lembrou do aviso do gerente: não abrir por nada. E mesmo assim, uma voz infantil chamou por ele: "Gustavo, abre por favor." Era a voz da sua irmã caçula, morta há 3 anos. Gustavo congelou. A mente dizia que era impossível, mas o coração doía com a saudade. Ele se aproximou da porta lentamente. O visor de segurança mostrava apenas a escuridão, como se o mundo do lado de fora tivesse sido apagado. A voz insistia: "Sou eu. Abre, Gu. Tô com medo." Ele chorou, sem perceber, enquanto a mão pairava sobre a maçaneta. No fundo, sabia que não era sua irmã. Sabia que era outra coisa. Atrás dele, as lâmpadas começaram a estourar, uma por uma, mergulhando o McDonald's em trechos de escuridão. A fritadeira ligou sozinha, jorrando óleo fervente. O interfone continuava emitindo aquele chiado horrível, misturado agora com ruídos de algo molhado se arrastando. Gustavo viu pelo canto do olho algo se mover perto da máquina de sorvete, quebrada. Algo baixo, rápido, com articulações erradas. Sua respiração ficou pesada. Sentia como se o ar estivesse sendo sugado para fora do prédio. Quando olhou para a câmera da porta dos fundos novamente, não viu uma criança.
viu algo que parecia ter ossos para o lado errado, com olhos brancos que brilhavam no escuro, esperando. A porta tremeu com violência. Algo batia contra ela com força, desesperado para entrar. Gustavo recuou, tropeçando nos próprios pés. Tentou ligar para a polícia, mas o telefone apenas discava eternamente sem conectar. Cada batida na porta parecia deixar marcas do outro lado, impressões de mãos com dedos demais. A criatura atrás da porta começou a chamar seu nome, agora com vozes sobrepostas, como se dezenas de bocas falassem juntas. Na cozinha, os armários começaram a abrir e fechar sozinhos. De repente, a porta dos fundos explodiu, lançando Gustavo contra a parede. Não havia mais escolha. Correu para a frente do restaurante, tentando quebrar a porta principal, mas o vidro parecia mais sólido que concreto. Quando se virou, viu a criatura entrando. Era imensa, com pele cinzenta e costuras negras como se tivesse sido remendada. No lugar do rosto, dezenas de olhos piscavam em descompasso. Ela avançava lentamente, com uma paciência cruel, sentindo o terror de Gustavo aumentar. Sem saída, ele correu para o freezer e trancou-se lá dentro, abraçando o próprio corpo, enquanto ouvia os passos pesados circulando do lado de fora. Dentro do freezer, o tempo perdeu o sentido. Gustavo tremia de frio e medo. Em algum momento, o silêncio caiu sobre o restaurante. Talvez a criatura tivesse ido embora, ou talvez estivesse esperando. Ele não sabia dizer quanto tempo passou, até ouvir a porta do freezer bater levemente. Depois, mais forte. Depois, ainda mais forte. Finalmente, com um estalo seco, a trava cedeu. A porta se abriu, revelando apenas o vazio do restaurante iluminado por uma luz vermelha fraca. Gustavo saiu cambaleando. Tudo parecia igual, mas errado. Os quadros nas paredes mostravam rostos distorcidos. Os brinquedos do playground estavam cobertos de algo escuro e pulsante. Lá fora, não havia mais estrada, nem árvores, nem cidade. Apenas escuridão líquida. E no balcão, um novo uniforme o esperava, com seu nome bordado no peito. O letreiro piscava lá fora, com uma mensagem: nova, contratado para sempre. O playground abandonado parecia murmurar na madrugada. As redes de proteção balançavam sozinhas, mesmo sem vento. Amanda, nova gerente noturna do McDonald's, estranhou desde o início o fato de o brinquedão ser permanentemente interditado à noite. É protocolo, disseram, mas ela sabia que algo não estava certo. A cada plantão, sentia o cheiro de algo podre vindo daquela área, algo que não pertencia a um restaurante infantil. Certa noite, quando uma criança apareceu na câmera de segurança, mesmo com o local trancado, Amanda quebrou o protocolo e foi investigar. Armou-se com coragem e atravessou a cozinha vazia, até o corredor que levava ao brinquedão. A porta estava escancarada. De lá vinha uma música de caixa enferrujada, uma cantiga infantil fora de tom. O chão parecia sujo de algo viscoso, como se o próprio restaurante estivesse sangrando. Sem pensar, Amanda entrou, e a porta se fechou atrás dela com um estrondo. O McDonald's em que Amanda trabalhava era um prédio antigo, construído nos anos 80. Muitos diziam que antes ali fora uma creche, fechada por causa de um incêndio misterioso. Essas histórias a deixavam desconfortável, mas nunca acreditou realmente nelas.
A rotina noturna era entediante. Checar estoques, limpar máquinas e atender os poucos clientes que surgiam bêbados ou perdidos. Só que, ultimamente, os clientes não apareciam mais. O restaurante parecia esquecido pelo mundo. Algumas noites, Amanda via pela janela do escritório crianças brincando no escorregador, nas gangorras, nas cordas, mas ao sair, não havia ninguém. Naquela noite em particular, a criança nas câmeras parecia real demais para ser um truque da mente. Uma menina de vestido branco, parada dentro do túnel azul do brinquedão, olhando diretamente para a câmera. Seu rosto estava desfocado, como uma pintura derretida. Amanda agarrou o walkie-talkie e anunciou que iria verificar. Seus colegas zombaram, dizendo que era apenas a garotinha da fumaça. Isso não a tranquilizou. Ao passar pelo corredor que levava ao brinquedão, Amanda sentiu o ar ficar mais denso, pesado, como se estivesse entrando em outro mundo. A área de lazer estava mergulhada numa penumbra doentia, iluminada apenas pelas lâmpadas de emergência. O escorregador parecia pulsar lentamente como se respirasse. Ela chamou pela criança, mas só recebeu o eco distorcido de sua própria voz. Quando pôs o pé dentro do brinquedão, ouviu a risadinha. Um som fino, de longe, mas que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Amanda rastejou pelos túneis, estreitos, seu uniforme ficando sujo de uma substância pegajosa e amarga. As paredes plásticas estavam frias como gelo. Lá dentro, a física parecia diferente. As curvas do brinquedão não levavam a lugar algum, e ela se via voltando para o mesmo ponto várias vezes. Quando tentou sair, percebeu que a entrada havia sumido. Tudo era túnel agora. Tudo era escuridão. De repente, uma mãozinha segurou o tornozelo de Amanda. Ela gritou e chutou no escuro. A menina apareceu, arrastando-se pelo túnel à sua frente. Seus olhos eram buracos pretos, sem fundo. A boca, costurada com linhas grossas. Mesmo assim, sussurrava o nome de Amanda de forma arrastada e dolorida. Ela rastejou para trás, mas trombou com algo ainda pior. Uma figura enorme, disforme, feita de pedaços de crianças costurados grotescamente. As vozes sussurravam todas juntas, formando um coro de angústia. Amanda tentou fugir, mas os túneis começaram a se mover, encurtando-se, empurrando-a na direção da criatura. Sentiu mãos pequenas agarrando seus tornozelos, puxando-a. Cada vez que tentava se levantar, era jogada de volta. As paredes plásticas agora sangravam uma substância negra e viscosa. Quando a criatura a alcançou, seus olhos se encheram de dezenas de reflexos, cada um mostrando uma versão diferente de Amanda. Todas presas, todas gritando, todas sem saída. Amanda acordou no escritório do gerente, sentada em sua cadeira, como se nada tivesse acontecido. A câmera de segurança mostrava o brinquedão vazio. Ela se levantou cambaleando, achando que tudo havia sido um pesadelo. Mas, ao tentar sair do restaurante, percebeu que a porta estava trancada por dentro. O relógio no pulso marcava 3 da manhã, mas os celulares dos colegas mostravam 11 da noite. No fundo da loja, o brinquedão parecia maior do que antes, como se tivesse se expandido, ocupando todo o salão. A música de caixa voltou a tocar, e dela saíram risadas infantis. Quando Amanda olhou para seu reflexo na janela, viu a si mesma, mas diferente. Olhos negros, sorriso costurado, vestida de branco.
A porta do escritório se fechou sozinha. E, lá fora, na estrada vazia, nenhum carro jamais pararia novamente. O turno noturno no McDonald's parecia normal, até que o primeiro carro parou no drive-thru. Não havia ninguém dirigindo. O carro velho e enferrujado avançou lentamente até o interfone, mas nenhum som foi captado pelo microfone. Lucas, o atendente, da madrugada, tentou ignorar, pensando ser uma brincadeira. Mas quando o veículo avançou até a janela de retirada, Lucas viu, através do vidro manchado, algo que congelou seu sangue. O banco do motorista estava vazio, mas no banco traseiro havia uma criança olhando diretamente para ele. A menina estava imóvel, com olhos que refletiam uma luz inexistente. Tremendo, Lucas fechou a janela e chamou seu supervisor. Quando voltaram a olhar, o carro tinha desaparecido. Só que a câmera de segurança mostrava outra coisa. O carro ainda estava lá, e agora a porta traseira estava entreaberta. Lucas sempre detestou o turno da madrugada, mas era o único horário disponível para quem precisava de dinheiro rápido. O McDonald's ficava na saída de uma rodovia pouco movimentada, cercado por árvores retorcidas e uma névoa constante que parecia nunca dissipar. As noites eram longas e monótonas, repletas de filas vazias e esporádicos bêbados famintos. Ele passava a maior parte do tempo limpando fritadeiras ou ouvindo música baixa para se manter acordado. Naquela noite, porém, a presença do carro sem motorista trouxe uma tensão irrespirável. O supervisor, um homem gorducho e descrente, riu da situação, culpando a fadiga de Lucas. Mas logo o interfone do drive-thru emitiu um chiado estranho, como se alguém ou algo estivesse tentando falar. Na tela de pedidos, uma frase piscava em letras vermelhas. Você já nos viu. Nenhum pedido de lanche, nenhum número de mesa. Apenas aquilo. Lucas tentou continuar seu turno normalmente, mas tudo estava errado. Cada vez que olhava pela janela, via o mesmo carro, parado em diferentes pontos do estacionamento. Às vezes com a criança, às vezes vazio. O rádio interno da cozinha começou a emitir vozes distorcidas, sussurrando coisas em línguas desconhecidas. Os clientes que chegavam no drive-thru normal pareciam não ver o carro fantasma, agindo como se nada estivesse lá. Quando Lucas finalmente reuniu coragem para sair e investigar, o ar fora do restaurante parecia gelado e imóvel, como se o tempo tivesse parado. A porta de vidro da frente se recusava a abrir, como se estivesse sendo pressionada por algo invisível. De volta à cozinha, o relógio marcava sempre o mesmo horário, 3h33 da manhã. E a cada novo olhar pela janela, a criança parecia estar mais próxima. Quando a luz de emergência piscou e a energia caiu, Lucas ouviu o som da campainha do drive-thru tocando freneticamente. Sozinho no escuro, ele tateou até o interfone. Uma voz infantil, carregada de eco e desespero, pediu: "Me deixe entrar." Ele se recusou, mas a porta automática se abriu sozinha, com um estalo alto. O carro sem motorista atravessou o estacionamento e parou diante da porta aberta. De seu interior, dezenas de braços infantis começaram a surgir, como tentáculos, feitos de carne pálida e ressecada. Lucas correu, mas o chão da cozinha parecia ter se tornado viscoso, como se estivesse afundando. A última coisa que viu antes de ser puxado foi o rosto da criança,
agora deformado num sorriso monstruoso, surgindo no vidro da janela, olhando diretamente para ele, enquanto o carro desaparecia sob a névoa. Na manhã seguinte, o gerente encontrou o McDonald's vazio. Não havia sinal de Lucas nem de qualquer outro funcionário. Apenas o cheiro forte de queimado e o chão coberto por uma fina camada de cinzas. As câmeras de segurança mostravam Lucas correndo desesperado, mas nunca captavam quem o perseguia. No drive-thru, no entanto, algo ficou gravado. O carro fantasma parado, com a porta traseira aberta, como esperando novos passageiros. A gravação terminava com a tela completamente tomada por um borrão escuro e um som horrível, algo entre uma risada infantil e o rugido de um motor agonizante. Desde aquela noite, dizem que, se você passar pelas redondezas daquele McDonald's de madrugada, ainda pode ver o carro esperando, suas portas abertas para quem ousar se aproximar. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir, se conseguir.